Olá a todos, é com muita satisfação que trazemos aqui uma nova conversa da educação especial, nesse formato de ATPC do Núcleo Pedagógico, que nós falaremos sobre deficiência auditiva. Eu sou Sofia, professora especialista de currículo de educação especial, aqui da Diretoria de Ensino de Americana. Eu sou uma mulher de cabelos grisalhos, uso óculos com uma armação marrom, estou com uma blusa preta e estou com a manga estampada, de colorida, e uso uma correntinha prateada. Bom dia a todos, eu sou Mônica, também PEC de Educação Especial, tenho cabelos grisalhos, os meus óculos são de armação clara e estou vestindo uma blusa de manga comprida vermelha. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a deficiência auditiva. Lembrando vocês que nós já tivemos nas nossas quartas-feiras de formação uma conversa sobre autismo e uma sobre deficiência visual, que está salva lá no canal do YouTube do Núcleo Pedagógico. Tá? Então, nós vamos conversar hoje sobre deficiência auditiva e surdez. Dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo e Dia Internacional da Linguagem de Sinais e a Semana Internacional dos Surdos. Nós vamos mais para frente descobrir aí o quanto ela é importante essa data para nós. A primeira coisa que eu vou colocar para vocês é a questão do surdo-mudo. Ainda é muito frequente, muito frequente. Ontem mesmo eu ouvi as pessoas se referirem a eles como surdo-mudo. Não que não exista um surdo que seja mudo, mas mudo é aquele que tem problema nas cordas vocais, não é o problema do surdo. Então, eles são surdos, eles não falam, nós vamos ver aqui no decorrer da nossa formação, porque não tiveram acesso, através da escuta, dos sons para poder desenvolver a fala, tá bom? Então, a primeira coisinha é surdo. E mudinho também não. Mudinho também não. Por favor, capacitismo não. Tá? Bom, a deficiência auditiva, ela vai ter duas visões aí. A visão da medicina e a visão da comunidade surda. Então, para a medicina, a deficiência auditiva, ela é causada aí por vários fatores, né? Pode ser genético, hereditário, por doenças, por acidente, perfuração de tímpano, várias coisas aí, mas é deficiente auditiva aquele que tem a perda auditiva entre os 40 e 70, 80 decibéis. O surdo já vai ser considerado aí de 80 até 120, que é o que rege a nossa tabela, porque nós vamos ver que não tem como medir o som, não há necessidade de medir som de coisas mais fortes. Então, aqui tem um gráficozinho que eu gosto de mostrar, que está apontando ali a audição normal, nossa, que vai de menos 10 ali até 20, a deficiência auditiva leve, que vai de 20 a 40, a deficiência auditiva moderada, que vai de 40 a 70, a deficiência severa, que vai de 70 a 90, e a profunda, que vai de 90 até 120. Nós vamos destacar cada uma delas agora. Então, na deficiência auditiva leve, o som das consoantes, preste atenção, professora dos anos iniciais, o som das consoantes podem ser inaudíveis, bem como o barulho do relógio do telefone. É claro que o som aí das consoantes vão estar mais próximo entre o 20 e o 30, e o relógio já vai estar próximo do 40, tá? Mas inspira cuidados. Bastante cuidados já, principalmente nos anos iniciais. Na sede, na Secretaria Digital, vai aparecer duas categorias, o leve, moderado e o severo e profundo, Isso. tá? Isso já é um indicativo. Aqui no moderado, tá, uma conversa em som natural torna-se inviável, portanto, já é recomendado o uso do aparelho auditivo, uma vez que reconhece-se o som apenas de choros e aspirador de pó. A questão do aparelho auditivo nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, tá bom? Já a severa, já a perda de audição severa, são reconhecidos apenas os sons
com o barulho de uma moto ou o latido de um cachorro. A comunicação com outras pessoas fica mais difícil e o uso de um aparelho auditivo é ainda mais indicado. Já a deficiência profunda, já não é possível nem mesmo ouvir a turbina de um avião. Nesse caso, a leitura labial, que nós também vamos conversar, o implante coclear pode ser necessário. O que eu vou colocar aqui para vocês, que às vezes quem convive com surdo, quem já teve o contato, tem ele na sala de aula, às vezes fala assim, mas ele ouve sim, porque estourou lá, fez um barulho lá fora, caiu uma carteira e ele virou. Ele sentiu a vibração, mas ele não escutou. Essa tabelinha aqui é o que eu coloquei lá para a gente prestar atenção já na questão da deficiência auditiva leve, tá? Ela ilustra bastante aí os sons, né, que nós podemos ouvir em cada, que o surdo acaba não ouvindo em cada faixa aí de decibéis. Mas nós estamos vendo ali, ó, as nossas consoantes e vogais dentro da perda leve. A maioria delas estão ali dentro da perda leve. E eu tenho que lembrar vocês que criança de anos iniciais, pré-escola de anos iniciais, apresentam muita otite, muita infecção de garganta, muita rinite, muita sinusite. E isso causa o congestionamento que essa criança tem, essa secreção, faz com que o som impeça de entrar. Então, essas crianças não escutam essas letras, tá? Então, se aquela criança está com dificuldade, está trocando, vamos chamar a família, vamos conversar, vamos saber se ela está tendo infecção de ouvido constante, se ela tem sinusite constante, porque isso pode estar interferindo na aprendizagem dela, certo? Aqui são os tipos de aparelhos usados, né? Então, nós temos aí o aparelho retroauricular, o intra-auricular. Então, a diferença desse para esse no fundo, é o financeiro, né? É lógico que esse aqui acaba sendo mais potente, mas ele também é bem mais caro, né? O de baixo é o implante coclear, e a figura ao lado é como se dá esse processo. O implante coclear, ele tem um chip, ele tem um sensor que é implantado debaixo da pele, debaixo do couro cabeludo, que vai fazer aí a transmissão para todo o mecanismo de audição até chegar ao cérebro, a comunicação. Mas eu tenho que salientar que tanto o aparelho auditivo quanto o implante coclear não é qualquer um que pode pôr. Tem casos de algumas doenças, de algumas situações que não faz jus, não vai surtir efeito o aparelho ou implante coclear. Aí envolve muitas outras coisas que hoje a gente não tem tempo para conversar sobre isso. Mas a gente tem que entender que ele vai funcionar para algumas pessoas e para outras não. Por quê? Então, tá lá, usar ou não usar. Ao colocar o AASI, que é os intra-auricular, ou o IC, que é o implante coclear, é necessário um processo longo de adaptação. E eles não restauram a nossa audição de modo perfeito e nem nos fazem ouvir e entender tudo. Então, o que nós temos que entender do aparelho auditivo? Quando a pessoa coloca o aparelho auditivo, a função dele é ampliar o som. Então, ele vai ampliar o som da minha voz, mas ele vai ampliar o som da sala toda, ele vai ampliar o som do caminhão que está passando ali na rua. E isso, muitas vezes, primeiro, causa um desconforto muito grande, muitos dos surdos se queixam de dor de cabeça, por isso que eles não fazem também uso do aparelho, e é a questão que você precisa aprender a usar esse aparelho, você precisa aprender a ouvir, e para isso você precisa da fono. Uma terapia, no mínimo, de 2, 3 vezes por semana, para você conseguir um resultado aí considerável, tá? E não é uma realidade nossa no nosso sistema de saúde, é mais voltado aí para uma clientela que tenha um poder aquisitivo melhor, tá bom? E existe aqui a comunidade surda. Então, quem que é o deficiente auditivo e o surdo dentro da comunidade surda? Lá na comunidade surda não existe
essa separação, tá? Existe o aceitar a comunidade ou o não aceitar a comunidade. Então, nós vamos estar vendo aqui, depois eu volto nessa questão, a cultura surda. Quem aceita? O surdo, o deficiente auditivo, o oralizado ou não oralizado, os filhos de ouvintes de pais surdos. E quem não aceita? São os mesmos. Então, é uma opção pessoal, é uma escolha de cada um, que ainda sofre interferência da medicina e da família. Por quê? Porque tá lá, as nossas barreiras aí. Uma criança, quando é diagnosticada com deficiência auditiva, com surdez, a primeira coisa que o médico faz é encaminhar para fono, porque o nosso padrão, o nosso aqui, o comum é ser ouvinte, e ele tem que aprender a falar para ele poder conviver no mundo dos ouvintes. E a família muitas vezes acaba acatando isso e não permite a entrada, não permite que ele aprenda a língua dele, que é a língua de sinais. E isso dificulta todo o processo. Tem estudos que mostram, nós vamos ver também, que a aquisição da língua de sinais se dá ao mesmo tempo que a nossa língua oral. E isso, né, é a mesma coisa, né, Mônica, quando a gente fala com a pessoa com deficiência de uma forma geral, que o modelo médico é aquele modelo que enxerga a falta, é a dificuldade, né? O foco é naquilo que está faltando na pessoa. E enquanto a gente tem um modelo mais antropológico, mais centrado no humano, que fala o que é que eu tenho que fazer, quais apoios eu tenho que propiciar para que a pessoa com deficiência tenha condições de melhores e consistentes ações em cada âmbito da sociedade. Pode sim. Então, já vimos isso. E aí, aqui nós temos mais um ano muito importante, todos eles foram, né? Nós estamos vendo aí que no dia 24 de abril de 2002, se completou 20 anos da lei. Em 2022. 2002. Foi quando promulgou a lei. Isso, foi promulgada a lei agora aqui em 2022. Então, 20 anos se passaram e nós ainda estamos caminhando nessa conquista com relação ao surdo. O que essa lei colocou? Essa lei colocou que o Brasil, a partir dessa data aí, ele possui 2 línguas. Nós sabemos que ele tem outras línguas, mas oficialmente, lá na nossa Constituição, tem a língua portuguesa, que é a língua dos ouvintes, e tem a lei aí 10.436, que reconhece a Libras como a língua oficial da comunidade surda, tá? E a língua portuguesa, nesse caso, passa a ser a segunda língua dele, mas da forma escrita. Então, nós ouvintes temos como língua a língua portuguesa, e os surdos, eles possuem a L1, que é a Libras, e a L2, que é o português escrito. E lá no parágrafo único está lá explicando, né, bonitinho ela. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, consiste em um sistema linguístico de transmissão de ideias, fatos oriundos da comunidade de pessoas surdas no Brasil. A língua de sinais é também conhecida como a língua gestual. A mesma utiliza-se de gestos e sinais em substituição à língua que todos nós bem conhecemos em nossa comunicação, que é a língua do som oral. Essas daí são alguns exemplos, né? Porque, como nós colocamos, ela é uma língua, então, como cada país tem o seu idioma, a Libras também, cada país tem o seu idioma aí de Libras. Então, eu tenho alguns exemplinhos daí e da nossa aqui, América do Sul, tá bom? Então, da mesma forma, né? Então, muitas vezes a gente recebe esse questionamento. Ah, mas não é a mesma língua? Não, não é, porque é língua, não é código. Nós vamos ver um pouquinho mais coisas para frente. Isso daqui é a datilologia, que é o alfabeto, corresponde ao nosso alfabeto. Então, para cada letra
tem uma configuração de mão, uma posição de mão, algumas com movimentos, outras não, que dão origem às palavras. Muitas pessoas acham, né, quando compram lá no semáforo, quando adquirem aí essa datilologia, que vão conseguir se comunicar. Qual que é a função dela? Primeiro, os sinais aí são parâmetros para outros sinais. E depois ela é utilizada para você nomear, por exemplo, o nome de uma rua ou o nome de uma pessoa. Então, você soletra, né? Então, por exemplo, eu encontrei 2 surdos ali, eles querem saber meu nome porque eu ainda não tenho um sinal. Então, eu vou fazer a datilologia mostrando o meu nome. E ele vai passar a entender que eu sou a Mônica. Como eu falei do sinal, uma coisa que eu quero pontuar aqui é que pessoas que fazem curso de Libras com ouvintes não podem dar sinal, tá? Só surdo pode dar sinal, porque eles vão fazer em cima de características, eles têm a regra, a cultura deles tem toda uma questão de colocação para fazer esse sinal. Então, e essa é a regra número 1. Ouvinte não pode dar sinal. Eu não posso chegar lá para ele e falar, eu acho bonito assim, eu quero assim. Não é assim. Eles são observadores, né? São motor viso espacial ali, então eles observam muito. O meu sinal, por exemplo, eu a vida inteira usei a minha franjinha aqui, então o meu é a letra M aqui na altura da testa. Eu me apresentei, uma pessoa não me conhecia, eu fiz a datilologia e eu apresentei o meu sinal. Pronto, daqui para frente, para essa pessoa, eu vou ser conhecida pelo meu sinal. O sinal, né, Mônica, ele seria como se fosse um batizado. Batizado, né? exatamente. A pessoa batiza você com aquele sinal e assim você é conhecido na comunidade surda. Você vai ser sempre apresentada por ele, com esse. Isso daqui é a escrita dos sinais, né? É um sistema aí que é utilizado em 60 países. Vale lembrar que isso é escrita, isso não é a comunicação da Libras aqui na mão. Isso é colocar cada movimento da Libras por escrito, tá? Ele é usado em 60 países, não é algo que eu me inteirei muito do assunto ainda, porque eu acho meio complicadinho e hoje não é objetivo nosso aqui de estar entendendo essa questão. Mas a gente entende que aí é uma tradução como se fosse o alfabeto, para cada letra do alfabeto, um símbolo. E aí isso é código, que com isso a gente consegue escrever em várias línguas. Então essa é uma diferença. Vamos pensar assim, vamos colocar uma analogia ao Braille. O Braille também é um código, então, com aquele modelinho, o que é o A, quantos pontinhos, né? Assim, exatamente. Eu vou lá e eu consigo fazer a escrita. Exatamente. E isso foi feito baseado nessa senhora aí, a Valerie, né? Chama Single Wright. E foi desenvolvido lá em 1974. Quem era ela? Ela era uma dançarina e ela queria colocar os movimentos da dança numa escrita. Então, ela desenvolveu, na ocasião, o Dance White, e hoje, né, a comunidade surda usa toda essa configuração aí que ela criou. Hoje, né, acho que deve dançar ainda, acredito que ela faça aí as aulas de dança dela, mas o trabalho dela hoje é envolvido todo com a comunidade surda. E esse daqui são as configurações de mão que são usadas para gerar a comunicação em Libras. Algumas aí estão o alfabeto, né? Então, o número 1, a primeira lá é a letra A do alfabeto, e, consequentemente, não vou passar por todas porque não dá tempo, tá bom? Esses daqui são os pontos de articulações mais usados na língua de sinais. A língua de sinais ela é feita nesse quadrante, pouco acima da cabeça, descendo até a cintura. E os pontinhos que estão aí são os pontos mais frequentes de maior uso. Seguindo para o próximo. Vamos entender um pouquinho lá como é que funciona. A gente pensa, né, como toda língua, com certeza, tem as suas dificuldades, tem as suas estruturas, né, a língua portuguesa com as gramáticas todas da vida aí,
a língua de sinais, ela tem as questões dela. E o difícil, apareceu uma faixinha aqui que deixou a gente meio confuso. Então, muitos dos sinais, quando a gente começa a aprender a língua, nós vamos ver que estão relacionados com aquilo que eles querem dizer, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a letra S, que é a mão fechada balançando. Se eu ficar com a mão parada, ela é o número 8. Tá? Então, muitas vezes, assim como na língua portuguesa, nós vamos entender um sinal dentro do contexto. Como temos aqui a manga, a fruta, a manga da camisa, a manga, a árvore, a mangueira do jardim, nós vamos ter os pontos aqui, sinais que vão ser o mesmo, mas dentro do contexto eles vão ter o significado diferente. Então, como é que são feitas as associações aí, nós podemos ver, né? A letra S, para falar aprender, é abrindo e fechando aqui na frente da testa, porque o nosso conhecimento está aqui, né? Tudo que a gente aprende está armazenado aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro. Sábado é a mão em frente à boca, em sinal de S, abrindo e fechando, e é o mesmo sinal para a laranja. Por quê? Porque antigamente, né, o sábado era um dia um pouco mais tranquilo, hoje já não é tanto, né? Onde as famílias se reuniam para chupar uma laranja embaixo de uma árvore ou em torno de uma mesa. E ali o desodorante, que é o movimento do que a gente faz para estar aplicando desodorante em nós. Nós temos aí o ponto, o local de articulação, da onde saem os sinais, né? Então, a altura deles mais frequente é aqui, é na direção do tórax. E, mais uma vez, nós estamos lá relacionando os sinais àquilo que ele quer dizer. Trabalha em letra L, das duas mãos em letra L, no vai e vem. Você vai e volta do trabalho todo dia. Brincar é a letra I, circulando em volta um dedo do outro, que vai lembrar as nossas brincadeiras antigas de rua, brincadeiras em terrenos grandes, em quintais, onde as crianças iam e vinham para lá e para cá. Como é uma língua, aqui nós vamos ver a questão do regionalismo já. A paquera, nesse caso aí, está sendo feita com a letra V, aqui na altura, em cima, eu não sei de que região que é, eu acredito que seja do sul do país, mas aqui para nós, em Americana, na nossa região, aqui, a paquera é feita com o dedo mínimo abrindo e fechando na altura do olho, porque eu estou olhando, eu estou fletando alguém. Nós temos aqui o outro ponto de articulação frequente, que é na testa, né? Que o sinal de esquecer, ele é a mão aberta, a gente coloca na ponta da cabeça e vai fechando, porque a gente esqueceu aquilo que estava lá, tá? Tá dentro da cabeça, a memória não ajudou a guardar. E o aprender a gente já viu no anterior. O decorar, ele tá lá, nós vamos ver aí a direção, tá? A flecha tá indo para cima. Então, eu tô lá guardando as coisas na minha cabeça, eu tô colocando lá dentro. Movimento de sorrir, ou de chorar, de conhecer, e tem alguns sinais que eles não têm movimento, de ajoelhar é um deles. Esse em pé é realmente da pessoa ficar em pé parada, tá? Então, eu estou em pé numa fila, está demorando, eu estou parada, porque o caminhar vai ser essa mão fazendo o andar das pessoas. O sentar está lembrando ali a cadeira que a gente senta, tá? Cadeira é o sinal parado, isso é cadeira. Isso é sentar. A direcionalidade, né? Eu vou, né? O ir, o vir, o subir e o descer. Aí embaixo, né? Quando eu quero pedir para alguém acender uma luz, então a luz está aqui apagada e eu vou acender essa luz. Ou a luz está aqui acesa e eu vou querer que alguém apague a luz para mim. E o abrir e o fechar. Ou vice-versa aí que eu fiz invertido. E uma coisa muito importante, fundamental, é a expressão facial e corporal. Eu não posso estar
colocando lá, e aí, né, as nossas interlocutoras, que nós vamos conversar mais para frente, tem o papel fundamental, nós vamos ver o quanto que ela é importante no dia a dia do surdo, porque eu não posso, o professor está lá explicando, falando sobre guerra, que teve morte, que teve ferido, que teve destruição, e eu falar para o surdo que é um momento triste, dando alegria, né, com um sinal de alegria. Isso vai gerar uma confusão extrema para ele. Eu falei, não entendi, né? Você fez o sinal de triste, mas você está sorrindo, você quer dizer que guerra para você é algo alegre? Então, a expressão facial é de extrema importância. E como é que o deficiente auditivo ele aprende a adquirir a linguagem? Então, da mesma forma que nós. Então, vamos pensar que nós, ouvintes, né? Ouvintes aqui, nós somos ouvintes e surdo é aqui, bom? Nós ouvintes, do nosso primeiro ano até 1 ano e meio aí, que é o período que a gente adquire as primeiras palavras, nós estamos ouvindo lá, pega a bola, olha a bola, vamos brincar de bola. Então, isso, o som está chegando, a imagem está chegando, e eu estou construindo esse conceito, eu estou construindo esse som para mim falar futuramente. Com o deficiente auditivo, deveria ser da mesma forma, né? Olha a bola, pega a bola, e é bola pega, tá? A estrutura do surdo aí é diferente, nós vamos ver um pouquinho disso depois, eu não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa para ver. O importante agora é ter a noção básica aí. Então, os estudos mostram que uma criança ouvinte vai começar a adquirir as primeiras palavras com 1 ano e meio. Se a criança é surda e ela tiver contato com a Libras desde quando nasceu, os primeiros sinais delas também vão se dar entre 1 ano e 1 ano e meio. Para quem quiser olhar na internet, tem uns vídeos muito fofinhos de vendo essa molecadinha pequenininha aprendendo Libras. Mas um fato que acontece é que a deficiência auditiva demora tempo para ser descoberto. Por quê? Porque quando nós falamos, é comum da pessoa, né? É instinto nosso falar e movimentar a mão apontando aquilo que a gente quer. Você quer água, né? Você pega a bola, olha a televisão. Então, o surdo, ele acompanha esse movimento também e realiza as ações. E aí, quando chegar no momento de adquirir as primeiras falas, alguns deles chegam a ter as primeiras onomatopeias, falam lá o mamã, fala lá o papá, chega a fazer o dadá, né? Tudo depende da quantidade de perda auditiva que ele tem, mas aí as palavras não vêm. Então, só aí que vão as pessoas, a família, os médicos vão desconfiar que tem a perda auditiva, e aí o médico faz o quê? Ele vai mandar lá para a fono, que ainda acha que ele precisa primeiro ser oralizado para depois adquirir a Libras. E olha o tempo que ele perdeu aí de desenvolvimento da língua dele. E o que acontece? Que muitos deles vão chegar à escola sem a oralização e sem a Libras. Então, tudo vai ter que começar a ser construído. E aí, mais uma vez, nós vamos entender o papel importante das interlocutoras, né? E o fato que a Sofia coloca, que alertou, né? Os surdos não escutam e não aprendem a Libras, chegam para a escola sem comunicação. Nós temos aqui agora, por conta da pandemia, eu conheço 2 casos, e isso já era normal, mas não tão frequente, né? Que o surdo, quando quando os pais são surdos e eles têm um filho ouvinte, geralmente a família por trás é que desenvolve as questões de linguagem. Então, é o avô, é o tio, é um irmão mais velho, é alguém que tem que é ouvinte e que conversa com essa criança e desenvolve a oralidade dele.
E o que acontece? Nós temos aqui na nossa diretoria um caso de um menino de pais surdos, que quem fazia esse apoio era a família. Então, quando ele estava com 4 anos, que ele foi para a escola, que ele estava começando a adquirir essa comunicação que a família, porque, né, levou um tempo, o contato com os avós também não eram tão frequentes. Ele chegou na pré-escola, entrou a pandemia, ele passou 2 anos dentro de casa com os pais surdos, que só comunicam-se em Libras. E para ajudar, as avós que davam acesso faleceram. O que aconteceu com esse menino na hora que chegou na escola no primeiro ano? Não sai som. E não tem língua. Não tem língua nenhuma. É um ouvinte que está ali dentro da escola, que ele sabe que ele precisa movimentar a boca para falar. Então, ele fica blá, 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 né? Sem função nenhuma. É bastante complicado, né? Então, a gente, principalmente nos anos iniciais, essa atenção tem que estar ainda redobrada por conta desse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento de língua, para depois passar para outra, para poder as coisas caminharem juntas, né? Então, você colocou que a questão de escrita precisa estar junto, né? Sim. Associada à questão da Libras, precisa-se de um contexto, né? Para poder partir de um contexto real, para que a gente chegue lá para um contexto lá dentro da escola, e aqui é o sinal de escola. Então, né? Então, como é que ele vai aprender, só um minutinho, como é que ele vai começar a aprender essa escrita das coisas? Então, exatamente como a Sofia falou, tem a vivência, tem o contexto, tem o real, tem a Libras, e aí você introduz a escola. O sinal de escola é sinal de casa e de estudar, tá bom? Que separados são dois sinais diferentes. Então, se eu quero perguntar onde é a sua casa é assim. A escola é assim. As né? duas coisas. São 2 coisas juntas, tá bom? Aí você vai ter alguma outra coisa, o médico vai ser... Normalmente a gente usa só o sinal de médico, né? Mas pode ser a casa do médico, né? Então, muitas associações de sinais aí para poder caracterizar uma palavra. Isso daqui é um modelo, né? A autorização são surdos que mandaram uma mensagem para mim. Eu só vou pedir para a Sofia estar lendo, porque eu acabo interferindo na leitura aí, por já conhecer a situação. A única diferença é que seria a Escola João 23, tá? E eles colocaram João 18. Foi ali, talvez, um erro de digitação. Eu e Daniel já conversamos bastante. Foi a sexta-feira passada na manhã. Então, 2 pensando, querem ir lá ao Escola João 18. Faz tempo, era crianças de surdos. Era ex-crianças de surdos. Saudades, estamos grande. Eu precisar entrar na Escola 18 para a diretoria para conversar. Nós posso marcar o dia, não sei, na semana posso visitar que querem ver dentro ao Escola 18 lembranças. Então, por que eu trouxe a questão do texto? Primeiro, para vocês verem, esse é um texto escrito por um surdo que teve contato com a língua dele desde pequeno. Então, desde os 5, 6 anos de idade, ele já tem a Libras e ele já foi construindo esse vocabulário e conseguindo estruturar a frase dessa maneira. Esse surdo, ele fez faculdade de engenharia mecânica, né? Então, é possível, eles conseguem, o intelectual deles é preservado como qualquer outro, a não ser que ele tenha tido algum outro problema, tá? Mas a dificuldade realmente é a questão da comunicação, o acesso à comunicação. Desde que eles tenham, eles vão desenvolver. Então, o que é colocado aqui, o porquê do texto? Os professores de português devem corrigir esse texto respeitando a escrita como está. Então, não adianta você querer colocar o tempo verbal aí na ordem certa, ou ex-criança não existir, porque hoje eles são adultos.
vocês têm que avaliar o contexto da frase, o que ela quis dizer, o que ela quis transmitir. Agora, não quer dizer que vocês não possam interferir nisso. Podem, mas como construção, não como erro. Então, vocês podem apontar o que eles precisam corrigir para melhorar essa escrita, mas não marcar isso como um erro de escrita deles. Mesmo porque a escrita deles reflete muito aquilo que ele decora, né? São palavras decoradas, memorizadas, que aí eles começam a entender como posicionar isso em texto. E isso a gente só consegue fazer através de colocá-los para escrever. Tem que escrever Sim, com sentido, sim, com coerência, para que eles possam, para os meninos surdos poderem ir avançando. Esse é outro exemplo, tá? Vou pedir para a Sofia ler também, está embaçadinho porque eu ampliei aí das redes sociais, lembrando que os dois autorizaram a exposição do texto, tá? Feliz aniversário, grandeza, meu amor. Todas, sempre mais agradeço, da merece a esposa. Amamos muita e nossa luta, e uma nova vida crescer e aprender mais viver. Te amo. Então, mais um modelinho aí só para vocês terem o conhecimento de como é a escrita deles, tá bom? E a leitura? A leitura, a Sofia já acabou dando um spoiler aí, né? Já acabou contando um pedacinho, apesar que, se você prestou atenção lá atrás, quando eu coloquei o começo da escola, quando nós apontamos ali ele entrando na escola, também já dá para ter essa noção. Como ele faz a leitura? Então, nós pegamos aí o trechinho e o refrão da música, e vamos ler aqui como nós lemos, como nós enxergamos. Você é a razão da minha felicidade, não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu colo é o meu abrigo. E aí, para o surdo, se você entrega isso para ele, um surdo, né, que já está sendo trabalhado há um bom tempo com um vocabulário, é isso que ele vai entender. Você é minha felicidade, não que eu não sou sua, meu amor, por favor, viver seu meu. Então, a gente percebe, né, que no contexto faltam coisas para entender. E aí que entra o papel fundamental das nossas interlocutoras dentro da sala de aula. É ela que vai colocar para ele as coisas que estão fazendo, é ela que vai ensinar o vocabulário novo, é ela que vai explicar a cara metade, né? Porque eu tenho que explicar para ele o que é essa cara metade, porque isso não é um concreto, isso não é uma situação, não é um objeto, né? Então, ela tem que levar ele para esse entendimento. Mesmo a palavra abrigo, aqueles que conseguirem entender, vão entender como uma casa, né? E aqui o abrigo não é a casa, né? O abrigo é a segurança, é o companheirismo, é estar ali do lado. Então, quem faz esse movimento, essa interpretação, é a interlocutora. Lembrando que a interlocutora está lá só para passar a fala, só para traduzir o que está sendo escrito, professor para ele, ele para professor. Tá? Conteúdo, todo o material é o professor que tem que dar. O deficiente auditivo, na verdade, desde que ele não tenha outra deficiência associada, o conteúdo dele não exige adequação, não exige adaptação, é o mesmo conteúdo que a sala está vendo. Mas sim, a colocação de uma interlocutora de Libras, ou o consenso e o bom senso do professor, quando de correção de leitura, sim, de correção de escrita, né, essa compreensão de como se processa a escrita para a pessoa com surdez ou deficiência auditiva, isso sim é acesso ao currículo, e isso sim é direito deles. E aí, então, nós temos aqui a interlocutora, intérpretes, né? Elas não podem interferir naquilo que está sendo dado, né? É uma maneira neutra, então, o que o professor passar, ela precisa passar para o deficiente, para o surdo. O que o surdo pedir, o surdo colocar, o que o surdo falar, ela tem que passar para o professor. O ideal é que essas aulas, que a interlocutora
tem acesso ao que vai ser trabalhado nas aulas com antecedência. Por quê? Porque tem muitas palavras que às vezes não tem um sinal específico, que ela vai precisar construir isso, que ela vai precisar buscar uma maneira de fazer ele entender o significado daquilo que tá querendo se dizer com aquela questão. Então, o papel dela é fundamental. Outra coisa que eu vou colocar é que a interlocutora tem que ser uma solicitação da família, tá? Não posso, a escola não pode, chegou um surdo aqui, vou pedir uma interlocutora para ele. De repente, ele nem faz uso da Libras. Porque nós temos ainda aquela questão que a família, muitas famílias exigem que eles sejam oralizados e não querem que eles tenham contato nem com outros surdos e nem com a Libras. Então, toda vez que chegar, é necessário aí uma autorização por escrito da família para ser realizado isso. É uma situação muito complicada, porque nós sabemos que aí quando eles chegam, porque quando ele é criança, muitos deles não têm consciência de que eles não escutam. Eles não sabem o que é isso, eles nunca escutaram. É a mesma coisa que uma criança que tem problema de visão, ela não sabe dizer que ela não está enxergando direito, porque a vida toda ela enxergou daquele jeito. E quando você coloca o óculos, você passa a enxergar. O surdo é a mesma coisa. Muitos deles, quando estão ali nos anos iniciais, eles não têm consciência de que eles não escutam. Para eles é algo normal, né? E eles vão passar a ter essa consciência lá com os 11, 12 anos, quando nós estamos lá nas fases de Piaget, que você está saindo do concreto para ir para o abstrato. Mais uma vez, nós estamos vendo como a língua, né, é uma língua, porque tem toda essa questão que acompanha o ouvinte normalmente. Então, eles passam a ter consciência de que eles não escutam. Muitos deles querem aprender a Libras e a família não aceita. Mas é um trabalho que aí a escola pode até pedir auxílio, né, para uma comunidade surda, para uma interlocutora, de estar entrando em contato com essa família para explicar, para mostrar para ela a importância que é ele ter a L1, que é a Libras, para poder aprender a L2, que é a escrita. Voltando aí na importância da nossa interlocutora, né? Achei interessante isso aí, porque já é confuso para os ouvintes, imagina, né, para o surdo aí que tem as palavras decoradas. Então, como a Sofia colocou, eles decoram palavras. Eles não têm a silabação, não têm o fonético para formar, fazer esse jogo para conseguir a leitura como nós temos, né? Então, ela pagou o carnê e foi ao mercado comprar carne. Olha o nó na cabeça, para ele, isso aí é carne, né? Carnê, o acento ali tá meio deslocado para ele. O camelô disse que nunca viu um camelo. Então, é a situação que eu coloquei lá da manga, fruta da manga, manga da camisa, né? Outra questão que entra bastante aí é a questão da leitura labial, que as pessoas acham que todos eles sabem leitura labial, e não é assim. A aquisição da leitura labial é um processo bastante complicado, exige muito treino para se conseguir. Entra aí condições de luz, de barulho, 50% do que é falado só é entendido. E, mais uma vez, nós vamos entrar lá na questão da deficiência auditiva leve, né? Olha as letras aqui, que elas têm o mesmo ponto de articulação, por isso que elas são difíceis de ser entendidas. Então, tenta ir lá no vidro, no espelho, e pronunciar sem som, o bolo, o pato, essas palavras assim, que são muito semelhantes, né? E o ponto de articulação. A gente tem ali, agora de cabeça não vou lembrar, né? Mas nos anos iniciais a gente usa lá para pato, eu não lembro mais. Pato, mato, rato. Isso, né? Que só muda o final, né? Se você só a consoante alterando ali, dá muita confusão. Então, é assim, não são todos que sabem a leitura labial. Mais uma vez, vai depender de um trabalho muito grande, alguns conseguem, por conta própria, desenvolver.
mas na maioria das vezes precisa do trabalho com a fono, e aí a gente sabe que o acesso ainda não é o ideal. Aqui são alguns meios aí para facilitar a comunicação com eles, né? Então, nós temos o aplicativo aí do HandTalk, ele é gratuito, você pode tanto digitar a frase, como falar a frase, e ele faz para você em Libras, né? É brasileiro, tá? É um aplicativo brasileiro. Tem esse StoreSing, que você aponta o celular para a frase do livro e ele faz realmente em Libras. Ele faz em Libras e ele pode também destacar a palavra. Mas só existem esses 2 livros aqui no Brasil que é possível ser usado com esse aplicativo. Então, quem vai se beneficiar aí são as interlocutores, os professores dos anos iniciais, tá bom? Tem esse Velibras, esse aqui é um tradutor, então ele é literal, ele traduz, ele coloca o sinal de palavra por palavra daquilo que você escanear na tela do seu celular. Coloquei aqui algumas dicas, esse site é bastante interessante, tem bastante coisa lá, algumas dicas de livros, os que eu achei mais interessantes, não os li ainda todos, conheço 1 ou 2 só, tá? Mas está aí a dica, e lá tem mais dicas de livros, e também tem dicas de filmes, né? Nós temos filmes aqui para entender um pouco mais da cultura surda presente aqui conosco, tá bom? E para acabar, eu uso aqui esse avatarzinho que tem aqui, que eu trabalhei com adultos no CEJA, e eles vinham com essa dificuldade, que na época que eles passaram pela escola não tinha interlocutora, então era só cópia e o que eles conseguiam pegar de entendimento, e chegaram aqui, todo o conteúdo sendo transmitido na língua deles, eles se desenvolveram super bem, graças a Deus, aí foram para as universidades, formaram associações, estão sendo extremamente políticos dentro da comunidade deles, né? E eles colocam lá, faltou ali uma coisa, ali era não, né? Então, escola não é difícil para surdo. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, não é mesmo desde que a gente propicia aí a L1, o meio de comunicação deles. Mas a gente agradece, né, a essa formação de estarmos aqui juntos novamente. E se tiverem sugestões, indiquem sugestões de assuntos que vocês queiram falar sobre educação especial, que é um assunto bastante vasto, bastante amplo, para a gente poder conversar mais a respeito, tá? E hoje foi um dia, assim, muito bacana da gente entender esse universo da pessoa com surdez ou com a deficiência auditiva e formas de como a gente pode agir, de como a gente pode acessar essa pessoa e poder ajudá-la, principalmente esse alunado que está aí em nossas mãos, para que possamos fazer com que eles avancem cada vez mais em suas aprendizagens, em suas autonomias e, consequentemente, lá nas suas vidas. Isso mesmo, qualquer dúvida que ficar, tem muita coisa ainda a ser explorada, a ser dita, né? Mas se alguém ficou com alguma dúvida, qualquer coisa pode nos procurar aqui, que estaremos à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima Até mais. formação.